Olá, pessoal! Nessa aula, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de probabilidades e relembrando o que a gente viu na última aula, a gente estudou probabilidades nas aulas anteriores. Na primeira aula, a gente viu como calcular algumas probabilidades e qual era a definição clássica e a definição experimental de probabilidade. Vimos algumas regras para calcular probabilidades. Na aula anterior, a gente estudou um pouco de análise combinatória e vimos como essas técnicas de contagem podem ajudar a gente a calcular probabilidades. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade àquilo que eu dei uma introdução no início, quando eu comecei a falar de probabilidade, que são modelos probabilísticos. Então, hoje, a gente vai estudar, o nosso tema é modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas. A gente vai definir hoje 3 modelos probabilísticos para 3 tipos diferentes de processos aleatórios que podem acontecer. Então, ao final dessa aula, é importante que vocês saibam diferenciar esses 3 modelos e que vocês também saibam calcular probabilidades utilizando esses modelos. Bom, relembrando que nós tínhamos nas aulas anteriores, a gente começou a estudar como montar modelos de probabilidades para algumas situações, para alguns experimentos que pudessem acontecer. Então, esse é um dos exemplos que a gente viu numa das aulas, na primeira aula de probabilidade, que era o seguinte: de um grupo de 2 mulheres e 3 homens, uma pessoa será sorteada para presidir uma determinada reunião. Queremos avaliar as chances de que o presidente seja do sexo masculino ou do sexo feminino, e a gente fez algumas suposições. Só existem 2 possibilidades e cada pessoa tem a mesma chance de ser sorteada. E aí, a gente criou um modelo de probabilidade para isso, e esse modelo de probabilidade, ele é baseado nas frequências relativas. Frequências relativas que são aquelas mesmas que a gente utilizava para construir tabelas de frequência no início do estudo de estatística descritiva. Então, a gente viu que nesse caso aqui a gente tem um total de 5 pessoas, porque são 2 homens e 3 mulheres, e a frequência relativa para mulheres, nesse caso, vai ser 2/5, e que a frequência relativa para homens vai ser 3/5. Então, nesse mundo machista, sendo representado pelo meu problema, a gente tem aqui uma maior probabilidade de um homem ser escolhido para presidir essa reunião que está nesse caso, certo? Então, esse foi um dos exemplos que a gente viu na aula anterior, e na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais esses modelos de probabilidade. Mas, inicialmente, eles vão ser modelos que vão partir dessas tabelas de frequências para frequências relativas. Lembrando que as frequências relativas, elas expressam uma probabilidade, né? Então, vamos definir o que é uma variável aleatória. Uma variável aleatória pode ser entendida como uma variável quantitativa cujo valor depende de fatores aleatórios. Então, número de coroas obtidas no lançamento de 2 moedas, número de itens defeituosos em uma amostra retirada aleatoriamente de um lote, número de defeitos em um azulejo e assim por diante. A gente também, percebam que todos esses exemplos que eu coloquei aqui são exemplos em que eu posso enumerar os elementos do espaço amostral. Então, no primeiro caso, a gente tem número de coroas obtidas no lançamento de uma moeda, pode ser 0, 1 ou 2. No segundo caso, número de itens defeituosos em uma amostra retirada aleatoriamente, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Número de defeitos no azulejo, a mesma coisa. Aqui, a gente tem outro tipo de variável aleatória, que essas estão... essas a gente não pode descrever exatamente o espaço amostral de uma forma discreta, ou seja, por números inteiros em que eu posso contar todos os elementos do espaço amostral. Olha só, volume de água perdido por um dia num sistema de abastecimento. Isso pode variar de 0 a muito, mas a gente não pode enumerar todos os valores. Então, todos os exemplos que estão
nesse slide agora são variáveis aleatórias em que o espaço amostral das probabilidades de acontecer um evento disso sempre vai ser um espaço amostral contínuo. No exemplo, no slide anterior, todos os meus espaços amostrais são formados por eventos que são discretos, ou seja, que aqueles que eu posso enumerar. E na aula de hoje, a gente está interessado especialmente nesses eventos em que os espaços amostrais são enumeráveis, ou seja, que a gente consegue contar a quantidade de elementos do espaço amostral. Então, mais formalmente, uma variável aleatória é uma função que associa elementos do espaço amostral ao conjunto dos números reais, e isso é uma variável aleatória discreta. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma variável aleatória e eu chame essa variável aleatória de x e é o número de coroas obtidos no lançamento de 2 moedas. Então, se vocês perceberem aqui, o número de coroas no lançamento de 2 moedas pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser 2. Então, o espaço amostral desse evento ele é enumerável, ou seja, eu posso contar 0, 1 ou 2. E aí, sempre que eu tenho uma variável aleatória que é discreta, a gente pode montar um modelo probabilístico de acordo com as frequências que podem ser experimentais ou que podem ser teóricas de um determinado evento acontecer. Então, olha só. Quando eu estou montando uma distribuição de probabilidades, basicamente o que eu estou fazendo é isso. Eu estou enumerando os resultados que podem ocorrer e, ao enumerar esses resultados, eles vão estar acompanhados da probabilidade de ocorrência. Então, imaginem que eu tenho uma outra variável aleatória discreta que seja o número obtido no lançamento de um dado comum. Então, os valores que eu posso obter no lançamento de um dado comum são os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se esse dado for um dado equilibrado, como está colocado como suposição nesse exemplo, a gente tem que a probabilidade de acontecer cada um desses eventos é 1/6. Então, aqui tem um modelo tabelado para essa distribuição de probabilidades, ou ainda eu posso escrever essa distribuição dessa forma. PJ é igual a 1/6. E esse PJ está indicando, esse J, na verdade, está indicando os valores que podem sair no dado. Então, se eu substituir isso aqui por 1, eu vou ter o seguinte, que a probabilidade de sair 1 é 1/6, que a probabilidade de sair 2, quando J for 2, é 1/6, e assim por diante. E isso que a gente fez aqui em cima foi escrever uma função de probabilidade. Então, a função de probabilidade para esse caso é essa função PJ igual a 1/6, que vai ser igual para todos os valores possíveis do dado. Então, mais um pouquinho sobre função de probabilidade. Digamos que x é uma variável aleatória discreta com possíveis valores que são x1, x2, x3 e assim por diante, ou seja, valores que eu posso enumerar. Então, uma distribuição de probabilidades pode ser representada pela função chamada de probabilidade, que associa cada valor xi, ou seja, cada valor do espaço amostral, à sua probabilidade de ocorrência. E essa probabilidade de ocorrência vai ser chamada de P de xi. E isso é a mesma coisa que eu dizer a probabilidade de x ser igual a um valor qualquer, a um xi. Esses xi's indicam x1, x2, x3, x4 e que são valores quaisquer e que uma variável aleatória pode assumir. Uma função, ela sempre tem que satisfazer duas condições básicas. A probabilidade de acontecer um desses eventos sempre precisa ser maior ou igual a 0. Isso é bem
Isso é bem óbvio até, né? E a soma de todas as probabilidades sempre tem que ser igual a 1, que corresponde a 100%. Existe um outro conceito que é a função de distribuição acumulada. E a função de distribuição acumulada, ela é muito parecida com a frequência relativa acumulada que nós tínhamos nas tabelas de frequência. E essa função de frequências de distribuição acumuladas, elas vão nos dar uma probabilidade de a gente obter até um determinado valor. Aqui tem um exemplo de como eu faço uma função de distribuição acumulada para aquele experimento que é do lançamento de um dado. Então, se o x for menor do que 1, a probabilidade disso acontecer é 0. Se o x estiver entre 1 e 2, a probabilidade disso acontecer é 1/6, porque aqui só tá indicado o número 1. Se o x estiver entre 2 e 3, a probabilidade também é 1/6, mas eu estou somando as probabilidades para fazer uma distribuição acumulada. Então, eu vou ter 2/6 para probabilidade acumulada até o 2, 3/6 até o 3, 4/6 até o 4 e assim por diante. E eu também posso representar isso de uma forma gráfica, como está dado aqui. E eu sei que no final, essa função de distribuição acumulada vai sempre precisar terminar em 1. Todas as variáveis aleatórias, elas também apresentam um valor esperado. Um valor esperado nada mais é do que a média dessa distribuição de probabilidades. E para eu calcular a média, já que a gente está falando de funções que são muito parecidas com tabelas de frequência, como que a gente fazia a média quando a gente tinha uma tabela de frequências? A gente pegava um valor, multiplicava pela quantidade de vezes que esse valor aparece, depois somava tudo e dividia pela quantidade total de elementos. Era mais ou menos isso que a gente fazia. E o que a gente vai fazer agora é exatamente a mesma coisa. A gente vai pegar cada um dos valores, só que agora a gente vai multiplicar ele simplesmente pela probabilidade de ocorrência. A probabilidade de ocorrência nada mais é do que a frequência relativa. Como todas as frequências relativas já estão divididas pelo total, então no final eu não preciso fazer aquela divisão, porque cada um dos valores já foram divididos. E aí, então, para eu ter essa média da distribuição, eu preciso multiplicar cada um dos valores possíveis pela probabilidade de acontecer cada um deles e somar todos esses valores. Essa média da distribuição de probabilidades, ela também é chamada de valor esperado da distribuição de probabilidades. Então, o que se espera que acontece em uma determinada distribuição de probabilidades é o que a gente chama, é o que nós tínhamos por conceito de média. E da mesma forma, a gente pode calcular a variância para uma distribuição de probabilidades. E o conceito para calcular a variância é idêntico ao conceito que nós tínhamos inicialmente de calcular a variância em tabelas de frequências. O que é que a gente faz? A gente pegava cada um dos valores, diminuía a média, elevava ao quadrado e multiplicava isso pela frequência. E aí somava tudo e no final dividia pela quantidade total de dados. Aqui a gente vai fazer uma coisa muito parecida, só que aqui a gente não tem as frequências, a gente tem as probabilidades. Mas lembra que a probabilidade aqui ela é a mesma coisa que a frequência relativa. E todas essas frequências relativas já foram divididas pelo total de dados. Então, para eu calcular a variância de uma distribuição de probabilidades, o que eu vou fazer é pegar cada um dos valores, que é o que eu coloquei aqui, vou diminuir a média, e essa subtração vou elevar ao quadrado, e vou multiplicar isso pela probabilidade de acontecer esse evento, ou esse valor possível. E aí eu vou fazer isso para
cada um dos valores possíveis na minha distribuição de probabilidades e somar todos os valores. Isso é a variância. E é claro que se eu quero calcular o desvio padrão, eu preciso tirar a raiz quadrada da variância. Existem outras formas de calcular essa variância que são apresentadas aqui, mas eu prefiro lembrar dessa forma inicial, que ela está intimamente ligada ao que nós já tínhamos visto lá nas tabelas de frequência. Então, vamos ao primeiro exemplo. Fugindo um pouquinho agora de dados e moedas, tem esse exemplo aqui. Nessa tabela está registrado o número de caminhonetes solicitadas em uma agência de aluguel de carros durante um período de 50 dias. As frequências observadas foram convertidas na última coluna da tabela em probabilidades para esse período de 50 dias. Então, olha só, o número de caminhonetes que foram solicitadas estão aqui, então esses números vão de 3 até 8, e aqui está o número de dias que foram solicitadas essa quantidade de caminhonetes. Então, aqui a gente pode ver que durante 3 dias foram solicitadas 3 caminhonetes, 7 dias 4 caminhonetes, 12 dias 5, 14, 6, e assim por diante, num total foram 50 caminhonetes. Isso que está escrito aqui é a probabilidade de acontecer algum desses eventos aqui. E essa probabilidade ela foi baseada nessas observações que foram feitas. Aí, na letra A, eu quero construir um gráfico para a função de distribuição acumulada. Bom, eu já tenho qual é a função de probabilidade. A função de probabilidade ela é uma tabela formada por esta coluna e por esta coluna. O que é que vai ser a função de probabilidade acumulada? A função de probabilidade acumulada vai ser uma tabela parecidinha com essa, onde eu vou ter, num primeiro momento, a variável x aqui, e aqui eu vou ter a função acumulada de x. E essas funções, elas geralmente são dadas com uma letra maiúscula. E aí eu pergunto para vocês, qual a probabilidade de acontecer até um pedido de até 3 caminhonetes? Essa probabilidade a gente viu que é 0,06, que é o que está aqui no primeiro. Depois, a probabilidade de acontecer um pedido de 4 caminhonetes. Essa probabilidade vai ser a probabilidade de eu pedir 3 ou 4 caminhonetes. Lembra que na frequência acumulada a gente somava a probabilidade da classe atual com as probabilidades anteriores. Então, para essa classe aqui, que é de 4 caminhonetes, a gente vai ter uma probabilidade acumulada de 0,20. Depois, para até 5 caminhonetes, a gente vai ter 0,20 mais 0,24, que é 0,44. Depois, até 6 caminhonetes, a gente vai ter 44 mais 28, isso dá 72. Depois, até 7 caminhonetes, a gente vai ter 72 mais 20, 92. E até 8 caminhonetes, a gente vai ter uma probabilidade de 1. Então, essa daqui essa é a função de distribuição acumulada para essa distribuição de probabilidades. E a gente pode ver que para eu achar essa distribuição acumulada, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa que era feita nas tabelas de frequência para achar a frequência acumulada. E aí, na letra B, eu quero saber qual é o valor esperado para essa distribuição e qual que é a variância. Bom, o valor esperado para uma distribuição é aquele valor que representa a média dessa distribuição. E aí a gente viu que o valor esperado, que eu posso chamar de E de x, ele é o somatório de x vezes a probabilidade de o x acontecer. Então, o que é que eu tenho que fazer para achar esse valor esperado, que eu também posso chamar de média da distribuição?
pegar cada um dos x que estão aqui, multiplicar pela probabilidade de acontecer que está aqui, fazer isso para todos os valores e somar os valores finais. Para eu calcular essa média, eu criei então essa tabela aqui no Excel com os valores x e com a probabilidade de cada um deles acontecer. E eu sei que para cada um dos elementos eu vou precisar calcular o x vezes a probabilidade de ele acontecer. Então, para esse primeiro caso, nós vamos ter 3 vezes 0,06, e isso vai dar esse valor. E aí, para o segundo caso, eu vou ter 4 vezes 0,14, e se eu puxar isso aqui, eu já vou fazer todos esses cálculos automaticamente. E aí, a média vai ser a soma de todos esses valores. Então, eu vou utilizar o Excel para fazer esses cálculos mais rápido, mas eu aconselho que vocês façam todos esses cálculos utilizando o papel e caneta, porque no final das contas vocês vão precisar fazer isso com papel e caneta, e confiram os resultados com isso que está aqui. Então, a média, ou o valor esperado para essa distribuição é 5,66. E lembrem-se que a gente chama de valor esperado, porque nesse caso aqui, e não média, porque nesse caso a gente está tratando de probabilidades. Então, significa que as coisas podem acontecer e não que elas vão acontecer ou que já aconteceram, como quando a gente calculava a média. E é por isso que ele tem esse valor que se chama valor esperado. E aí, bem, esse foi o cálculo que eu fiz para a média, e agora eu vou fazer aqui embaixo um cálculo para a variância. Para a variância, eu preciso pegar cada um dos valores, subtrair a média, elevar ao quadrado essa subtração e multiplicar pela probabilidade de acontecer. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para o primeiro caso, eu tenho que pegar, eu vou escrever aqui com relação à variância. A variância é o somatório de cada um dos valores observados menos a média elevado ao quadrado vezes a probabilidade de acontecer esse evento. Então, olha só como que a gente vai fazer isso. Aqui a gente vai pegar esse valorzinho aqui, vai diminuir a média, que é esse valor aqui. Todo isso aqui vai ter que ser elevado ao quadrado, e o resultado disso eu vou multiplicar. Então, só vou colocar mais um parênteses aqui para garantir. E o resultado disso eu tenho que multiplicar pela probabilidade de acontecer. E aí eu vou ter esse valorzinho aqui. Então, o que eu faço? Esse valor menos a média elevado ao quadrado multiplicado por essa probabilidade de acontecer. E aí, se eu fizer isso para todos e somar todos esses valores, eu vou ter qual é o valor da variância para essa distribuição de probabilidades. E essa variância é 1,74. Novamente, façam os cálculos à mão para ter certeza que isso aqui tá ok. Próximo exemplo. Esse é um exemplo de uma prova de contabilidade que eu peguei e diz o seguinte: uma sociedade empresária vende bens com garantia segundo a qual os clientes estão cobertos pelo custo de reparação de qualquer defeito de fabricação que se tornar evidente, dentro dos 3 primeiros meses após a compra. Se forem detectados defeitos menores em todos os produtos vendidos, a entidade irá incorrer em custo de reparação de R$ 1 milhão. Se forem detectados defeitos maiores em todos os produtos vendidos, a entidade irá incorrer em custo de reparação de R$ 4 milhões. A experiência passada da entidade e as expectativas futuras indicam que para o próximo ano 75% dos bens vendidos não terão defeito, 20% dos bens vendidos terão defeitos menores e 5% dos bens vendidos terão defeitos maiores. E eu quero saber, o valor da provisão a ser constituída utilizando o método estatístico da estimativa pelo valor esperado é de... Ou seja, eu tenho essas probabilidades de acontecerem defeitos nesse bem, certo? E eu tenho a quantidade de dinheiro
que essas pessoas vão gastar se esses bens ocorrerem. E eu quero fazer, através de métodos estatísticos, então, uma estimativa para o valor esperado ou eu quero saber qual é o valor que eu posso esperar que essa empresa gaste com esses custos de reparação. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é montar um modelo para essa distribuição. Então, nesse modelo para essa distribuição, eu vou dizer que a variável aleatória x, ela representa a quantidade de dinheiro que uma pessoa vai gastar. Então, se não tiver defeito, essa pessoa vai gastar R$0. Se tiver defeitos menores, vai gastar R$1 milhão. E se tiver defeitos maiores, R$4 milhões. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. E aí, a gente tem a probabilidade de acontecer cada uma dessas coisas. Qual que é, então, a probabilidade de uma pessoa gastar, dessa empresa gastar R$0? Está dizendo aqui que é de 75%, ou seja, 0,75. A probabilidade de gastar R$1 milhão é quando tiverem defeitos menores, e essa probabilidade é de 0,20. E a probabilidade de terem defeitos maiores e eles gastarem 4 milhões é de 5%. Então, esse daqui é o modelo de distribuição para essa variável aleatória, que é custo para reparação dos defeitos de fabricação. E aí, então, eu quero saber qual é o valor esperado para esse custo. O valor esperado é a média dessa distribuição. Para eu fazer a média, então, eu vou multiplicar cada um dos valores possíveis pela probabilidade desse valor acontecer. Então, no primeiro caso, eu vou ter 0 vezes 0,75. No segundo caso, eu vou ter isso vezes isso, e no terceiro, isso vezes isso. Fazendo todas essas multiplicações, nós vamos ter esses valores aqui. E somando todos esses valores possíveis pela probabilidade de acontecer, a gente vai ter R$400 mil. Até não precisa fazer conta, né? Então, a resposta para esse caso é a letra A. Aqui, a gente tem um outro exemplo, e esse foi um exemplo que eu tirei lá do Khan Academy. X é uma variável aleatória discreta, o gráfico a seguir define a distribuição de probabilidades para a variável x. Então, não importa qual que é a variável x, eu só tenho aqui qual que é a distribuição de probabilidade e eu quero saber qual é o valor esperado. Essa probabilidade está num gráfico, então eu vou criar uma nova planilha e vou fazer aqui a distribuição dessas probabilidades em uma tabela. Então, nós podemos, os valores que eu observo são menos 50, menos 25, 0, 25 e 50. E as probabilidades de acontecerem são aquelas que estão ali. A gente pode observar no gráfico. E aí eu quero saber qual é o valor esperado. Então, eu tenho que pegar todos os valores possíveis, multiplicar pela probabilidade de acontecer. No primeiro caso, eu vou ter menos 50 vezes isso aqui. Faço isso, a mesma coisa para todos os casos e somo todos esses valores aí. Fazendo a soma de todos esses valores, nós temos menos 15, então, que é o valor esperado para essa variável aleatória. Bem tranquilo, então, achar o valor esperado ou a média de uma distribuição de probabilidades. Dando continuidade, nós vamos ter agora modelos para variáveis aleatórias discretas quando essas variáveis se comportam de alguma forma muito específica.
que são aqueles modelos que eu mencionei para vocês que a gente estudaria no início da aula. Até agora a gente viu modelos gerais para variáveis aleatórias discretas e agora a gente vai ver alguns casos que são específicos e algumas regras que vão ajudar a gente a calcular a probabilidade de uma forma mais fácil. No primeiro caso, nós vamos trabalhar com a distribuição de Bernoulli. A distribuição de Bernoulli vai ser uma distribuição que vai servir para aquelas variáveis que a gente tem apenas dois valores possíveis, ou que a gente observa ou não a presença de alguma característica. Então, alguns exemplos são lançar uma moeda e observar se ocorre cara ou não, lançar um dado e observar se ocorre 6 ou não, numa linha de produção, observar se um item tomado ao acaso é defeituoso ou não. Então, percebam que nesse caso só existem duas possibilidades, ou é uma coisa ou não é uma coisa. E aí, a gente vai dizer que essa variável aleatória que está em estudo nesse caso, ela vai receber dois valores que são possíveis. 1 se a gente obtiver um sucesso, ou 0 se a gente obtiver um fracasso. Então, para o primeiro exemplo, lançar uma moeda e observar se ocorre cara ou não, eu poderia dizer que o evento 1 é ocorrer cara e o evento 0 é não ocorrer cara. E aí, a gente pode atribuir valores de probabilidade para esse 1 e para esse 0. Então, vamos lá. Algumas suposições com relação a essa distribuição de Bernoulli. Em cada ensaio, considera-se somente a ocorrência ou não ocorrência de um certo evento que será denominado sucesso e cuja não ocorrência é fracasso. Os ensaios, eles vão ser sempre considerados independentes. A probabilidade de acontecer um sucesso, ela vai ser denotada por P, e a probabilidade de falha ou de fracasso vai ser denotada por 1 menos P. Então, só existem duas coisas possíveis, dois resultados possíveis para essas probabilidades, que vão ser sucesso, que é representado por P, e 1 menos P. Por quê? 1 menos P porque é o que falta para completar o 1 da probabilidade, né? Então, a distribuição de Bernoulli, ela sempre vai ser dada dessa forma aqui. Os valores possíveis são 0 e 1. As probabilidades de acontecer são essas daqui. 1 vai ser chamada de P para acontecer um sucesso e 1 menos P para acontecer um fracasso. E aí a gente tem que o valor esperado dessa distribuição sempre vai ser P, e que a variância dessa distribuição vai ser P, que multiplica 1 menos P. Vou mostrar para vocês por que isso acontece. Nesse caso da distribuição de Bernoulli, a demonstração não é tão difícil quanto nas demonstrações posteriores, então dá para mostrar isso rapidinho aqui. Bem, as distribuições de Bernoulli, elas vão ser todas parecidas e a única coisa que a gente vai trocar é esse P que está aí, que representa a probabilidade de acontecer um sucesso no nosso caso. Aí está dizendo para a gente que o valor esperado dessa distribuição é P. A gente viu que o valor esperado de uma variável aleatória ele é dado pelo somatório dos xi multiplicado pela probabilidade de acontecer, né? Então, nesse caso aqui, o primeiro valor que a gente observa é o 0. E eu vou multiplicar esse 0 pela probabilidade de ele acontecer, que é 1 menos P. Esse é a primeira observação multiplicada pela primeira probabilidade. Agora, eu somo isso com a segunda observação, que é 1 pela segunda probabilidade, que é P. 0 vezes 1 menos P, isso vai dar 0, e 1 vezes P dá P. E por isso que o valor esperado para essa distribuição de Bernoulli é chamado de P. De uma forma parecida, a gente mostra que a variância é P que multiplica 1 menos P. Eu deixo como curiosidade para vocês, ou então, se alguém tiver interesse em fazer essa demonstração,
me perguntem nos fóruns lá ou nos canais de comunicação que nós temos. Vamos a um exemplo, então. Em uma gaiola estão 6 coelhos com mutação sanguínea letal e outros 3 com uma mutação óssea. Verifique... sorteia-se aleatoriamente um coelho e temos X, presença de mutação óssea. A gente precisa verificar se isso aqui é um ensaio de Bernoulli. Para ser um ensaio de Bernoulli, a gente tem que ter, num primeiro momento, que a variável aleatória que nós estamos considerando, ela possa ser atribuída para ela sucesso ou fracasso. Então, nesse caso, sucesso vai ser um coelho escolhido ter mutação óssea e fracasso vai ser não ter mutação óssea. E aí, esses eventos, eles também precisam ser eventos que são independentes. Esses eventos, eles são independentes porque não existe nenhum coelho que tenha mutação sanguínea e mutação óssea. Ou eles têm uma, ou eles têm outra. Então, esses eventos são independentes, portanto, esse é um ensaio de Bernoulli. Num primeiro momento, a gente tem que dizer, então, a gente precisa determinar qual é a P de x. Para eu determinar a P de x, a gente vai fazer uma tabelinha. Aqui eu vou ter x e aqui eu vou ter P de x. Quais são os valores que essa variável sempre vai assumir? 0 e 1, sendo 0 fracasso e 1 sucesso. E aí a gente tem que ver, então, qual que é o sucesso que nós vamos obter. O sucesso que nós vamos obter é presença de mutação óssea. No total, a gente tem 6 coelhos com mutação sanguínea e 3 com mutação óssea. Então, ter mutação óssea são 3 em 9, que 9 é o total de coelhos, e 3 em 9 é o mesmo que 1/3. E a probabilidade de acontecer um fracasso é 1 menos 1/3, ou seja, 2/3. E somando essas duas probabilidades, a gente vai ter um total que é 1. Então, tá aí a distribuição para a função de probabilidade para essa distribuição. Depois, eu tenho que dar qual é o valor esperado da variável x. Nesse caso aqui, a gente não precisa ficar fazendo todas as contas sempre, porque a gente viu que o valor esperado é essa proporção, e essa proporção indica o sucesso. E o sucesso, nesse caso, é 1/3. Depois, a gente precisa dar qual que é a variância da variável aleatória x. E, analisando o que nós temos aqui em cima, a variância é p que multiplica 1 menos p. Nós vimos que esse P aqui é 1/3, que é a probabilidade de nós obtermos sucesso, que vai multiplicar 1 menos 1/3. E aí? 1 menos 1/3 é a mesma coisa que 2/3. Então, nós vamos ter 1/3 vezes 2/3, e isso é 2/9. Então, essa é a variância. E, por último, o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada de 2/9. E aí dá para transformar isso aí em decimal, se quiser ou não. Então, muito simples, as distribuições de Bernoulli. São aquelas distribuições onde eu vou observar um sucesso, onde a minha variável aleatória só pode assumir 2 valores, sucesso ou fracasso, que eu chamo de 1 e 0. Depois, a gente vai trabalhar com uma próxima distribuição, que é a distribuição binomial. A distribuição binomial é uma distribuição onde vão ocorrer vários ensaios de Bernoulli, ou seja, e esses ensaios eles vão ocorrer de forma sequencial, e eu quero saber quantos sucessos que vão ocorrer nesses vários ensaios, e aí eu consigo construir uma distribuição para isso. Então, por exemplo, lançar uma moeda 5 vezes e observar o número de caras.
Percebam que observar o número de caras no lançamento de uma moeda, eu posso ter sucesso ou fracasso, e se eu lançar 5 vezes, eu vou ter um experimento de Bernoulli sendo replicado várias vezes. Próximo. Numa linha de produção, observar 10 itens tomados ao acaso e observar quantos estão defeituosos. Então, estar defeituoso, eu posso dizer que é uma variável aleatória. Se apresentar defeito é sucesso, se não apresentar é fracasso, e aí isso vai ser repetido 10 vezes. E aí vocês podem olhar os outros exemplos que estão aqui. Para que eu tente encontrar uma regra que vai ajudar a gente a calcular probabilidades de eventos que são binomiais, eu vou utilizar dois exemplos, e é sempre importante a gente lembrar que os ensaios que vão acontecer, esses ensaios de Bernoulli que compõem uma distribuição, um experimento binomial, eles sempre têm que ser independentes, e que a probabilidade de acontecer um sucesso, ela sempre vai ser igual à medida que eu vou repetindo os ensaios. Então, num primeiro momento, a gente tem uma moeda, ela é lançada 3 vezes, e eu quero saber qual é a probabilidade de se obter 2 caras. Bom, então a minha variável x vai ser a variável que é obter uma cara no lançamento de uma moeda. Obter cara no lançamento de uma moeda. Aí eu vou deixar só assim, para ser mais fácil de escrever. E aí, bem, a gente pode ver que à medida que eu for repetindo esse processo, os eventos vão ser independentes, e a probabilidade de eu obter cara sempre vai ser a mesma, que é, por acaso, 1/2. Aí, o que eu quero saber é qual é a probabilidade de eu obter 2 caras no lançamento de 3 moedas. Bom, se eu fosse fazer o lançamento de 3 moedas, eu poderia, entendendo que o meu evento consiste de lançar uma moeda 3 vezes e que eu quero obter 2 caras, uma das coisas que eu poderia obter seria cara, cara e coroa. E a gente pode calcular qual que é a probabilidade disso acontecer, porque a probabilidade disso acontecer está intimamente ligada à probabilidade de eu ter um sucesso e um fracasso, nesse caso, considerando eventos de Bernoulli. Bom, como são 3 eventos que são independentes, eu posso calcular a probabilidade de esses eventos acontecerem simplesmente multiplicando a probabilidade de acontecerem cada um dos eventos de forma independente. Então, a probabilidade de acontecer um sucesso é 1/2. Então, a probabilidade de acontecerem 2 sucessos eu posso considerar como sendo 1/2 vezes 1/2, ou ainda 1/2 ao quadrado. Mas eu quero que aconteçam apenas 2 caras e uma coroa, ou e um fracasso. A probabilidade de acontecer um fracasso, nesse caso, também é 1/2. Então, eu posso fazer 1/2 ao quadrado, que representa, nesse caso aqui em amarelo, a probabilidade de eu ter 2 sucessos, multiplicado por 1/2, que é a probabilidade de acontecer um fracasso. E, em linhas de resultado, isso é a mesma coisa que 1/8. Outro evento que eu posso ter, isso pode ser cara, coroa e cara. Lancei 3 moedas e obtive 2 caras. E isso eu posso encarar como sendo um sucesso, um fracasso e um sucesso. E a probabilidade disso acontecer vai ser
exatamente igual à probabilidade que eu tinha anteriormente. Esses dois eventos aqui representam sucessos, então, se eu multiplicar esses dois, eu vou ter 1/2 ao quadrado, e eu vou multiplicar isso ainda pela probabilidade de acontecer um fracasso, que também é 1/2. Então, no total, isso vai dar 1/8. Outra combinação que eu posso ter em que eu tenha duas caras é coroa, cara e cara, que eu posso encarar como sendo fracasso, sucesso e sucesso. Fracasso, sucesso e sucesso. E para eu calcular a probabilidade disso acontecer, eu me esqueci de colocar um P aqui de probabilidade, eu vou ter a probabilidade de acontecer em dois sucessos, que eu posso encarar como sendo 1/2 ao quadrado, né? Eu posso colocar dessa forma, multiplicado por 1/2, que também é 1/8. Então, olha só, essas são todas as combinações possíveis de eu lançar uma moeda e obter apenas duas caras, ou exatamente duas caras. E aí, como esses eventos são independentes, para eu saber qual é a probabilidade, então, de eu obter duas caras, o que eu vou fazer é multiplicar essas probabilidades que eu achei que são todas iguais por 3, porque existem 3 chances disso acontecer. A gente quer encontrar uma regra geral para isso acontecer. Então, a gente vai dizer que isso aqui, eu vou chamar esse P aqui de P de T, que é a probabilidade total, e a gente vai chamar isso aqui de probabilidade de x ser igual a 2, sabendo que x é a probabilidade de eu tirar duas caras, e nós vamos dizer que isso é igual a essa multiplicação aqui. Só que essa multiplicação aqui, eu vou escrever ela de uma forma um pouquinho diferente agora. Esse 3 que está aqui na frente, ele representa o quê? Ele representa as 3 combinações que eu posso fazer com duas caras e uma coroa. E essas combinações eu posso escrever como sendo uma combinação de 3 elementos agrupados de 2 em 2. E cada uma dessas, e essa combinação, ela sempre foi multiplicada pela probabilidade de eu obter sucesso elevado ao número de sucessos que eu quero ter, multiplicado ainda pela probabilidade que eu tenho de obter um fracasso. Então, isso aqui sempre foi multiplicado por 1/2 elevado ao quadrado, e isso aqui também sempre foi multiplicado por 1/2, que representa a probabilidade de fracasso. E por que é que eu estou escrevendo isso dessa forma? Nesse exemplo aqui, a gente tem um dado que ele é lançado 5 vezes, e eu quero obter resultados, eu quero saber qual é a probabilidade de eu obter exatamente 3 resultados que são maiores do que 4. Então, a minha variável aleatória x, nesse caso, eu vou dizer que é obter um número maior que 4 no lançamento de um dado. No lançamento de um dado. E aí, qual que poderia ser um dos eventos que eu poderia ter nesse caso? Eu vou lançar esse dado 5 vezes, né? E eu quero que eu tenha exatamente 3 resultados que são maiores do que 4. Então, eu poderia ter um sucesso, um sucesso, um sucesso, um fracasso e um fracasso. Qual que é a probabilidade disso aqui acontecer? A gente pode perceber, ou a gente pode pensar que a probabilidade de eu obter um sucesso é de quanto? Se eu quero obter um número maior do que 4 no lançamento de um dado, então eu posso obter 5 ou 6. Então, são duas possibilidades em 6. E 2 em 6 é a mesma coisa que 1/3. Portanto,
a probabilidade de eu obter um sucesso, eu vou colocar bem pequenininho aqui, é de 1/3. Vou circular isso aqui. E a probabilidade de eu obter um fracasso vai ser, então, 2/3, né? Portanto, como esse dado vai ser lançado de forma independente, eu vou ter aqui sucesso vezes sucesso vezes sucesso para eu calcular a probabilidade de acontecer esse evento. E isso aqui é a mesma coisa que 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, ou seja, 1/3 ao cubo. Isso vai ter que ser multiplicado pela probabilidade de acontecer um fracasso, que é 2/3 vezes 2/3, ou seja, 2/3 ao quadrado. E aí, a gente vai ter a probabilidade de um desses eventos acontecer, que é sucesso, 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 fracasso, fracasso. Mas eu poderia ter também um outro evento onde eu tenha 3 sucessos, que é sucesso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso. Percebam que eu continuo com 3 sucessos e um fracasso. E é claro que para eu encontrar a probabilidade desse evento aqui acontecer, já que são eventos independentes, o que eu faço é multiplico essa probabilidade por essa probabilidade por essa probabilidade, e o resultado vai ser 1/3 vezes ele mesmo 3 vezes, ou seja, 1/3 ao cubo, multiplicado pela probabilidade de acontecer esse evento seguido desse evento, que na verdade eu estava marcando de verde, né? E isso é 2/3 ao quadrado. Então, a gente pode perceber que as probabilidades de acontecerem 3 sucessos em 5, elas vão ser iguais para o número de combinações que eu posso fazer com essas letras que estão aqui. Portanto, para eu calcular essa probabilidade, eu posso fazer o seguinte. O que eu quero saber é a probabilidade, então, desse x ser igual a 3, ela vai ser igual a quantas combinações eu posso fazer com 3 letras, com 5 letras, e que no total eu tenha 3 letras S. Então, combinações de 5 elementos agrupados de 3 em 3, que vai multiplicar sempre. A probabilidade de eu ter um sucesso elevado ao número de sucessos que eu quero ter, multiplicado pela probabilidade de eu ter um fracasso, que nesse caso é 2/3, elevado ao número de fracassos que eu preciso ter para que aconteça exatamente aquele sucesso. Então, nesse caso é 2. E aí, o que eu faço é, eu calculo o valor dessa combinação. O valor dessa combinação é 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, que vai multiplicar 1/3 ao quadrado, que é 1 sobre 27, que vai multiplicar 2/3, 1/3 ao cubo, que vai multiplicar 2/3 ao quadrado, que é 4 sobre 9. E aí a gente faz todas essas multiplicações. Então, 5 combinado com 3 vezes isso aqui vai dar um total de 0,165, usando 3 algarismos significativos. E eu fiz esses dois exemplos para vocês porque a gente vai conseguir comparar com essa regra da probabilidade aqui para eventos binomiais, que é a seguinte. Sempre que eu tenho eventos binomiais e eu quero calcular a probabilidade de x receber uma quantidade de sucessos, eu também posso chamar isso aqui de P de x igual a um valor xi. Isso vai ser a quantidade de combinações que eu tenho no espaço amostral, combinado com o número de sucessos que eu quero ter. Isso vai multiplicar a probabilidade de eu obter um sucesso elevado a esse número de sucessos que eu quero ter,
que vai multiplicar a probabilidade de eu obter um fracasso, e um fracasso eu represento por 1 menos P, elevado ao número de elementos menos x. Isso aqui é a quantidade de fracassos. Então, probabilidade de sucessos elevado ao número de sucessos multiplicado pela probabilidade de fracassos elevado ao número de fracassos. E lembrando que isso aqui se calcula desta forma aqui. Pode ser demonstrado, mas eu não vou demonstrar nessa aula, que o valor esperado dessa distribuição de probabilidade sempre vai ser n vezes p, onde esse p representa a probabilidade de sucesso e n o número total que eu vou ter num espaço amostral. E a variância é dada dessa forma, n vezes p, que multiplica 1 menos p. Para o exemplo anterior, se nós quiséssemos calcular qual é o valor esperado, nós teríamos 5 vezes 1/3, ou seja, o valor esperado seria 5/3. Então, sempre que as distribuições forem binomiais, ou que forem eventos de Bernoulli sendo replicado várias vezes, eu posso utilizar esta fórmula que foi dada para vocês. E a gente vai ver como utilizar isso nos exemplos seguintes. Exemplo 7. Em um carregamento de laranja, historicamente, 30% dos carregamentos são classificados na classe A. Então, foram classificados lá os carregamentos em algumas classes e 30% deles são da classe A. Se historicamente 30% é da classe A, então a gente pode dizer que a probabilidade de eles serem classificados nessa classe A é de 0,3. Eu quero saber, entre os próximos 7 carregamentos, a probabilidade de 3 deles serem calculados na classe A. Então, a gente vai dizer que a minha variável aleatória x, nesse caso aqui, é um carregamento ser da classe A. Então, eu vou colocar só um carregamento ser da classe A. Percebam que esses carregamentos, eles são carregamentos independentes e que um carregamento não vai influenciar no carregamento do outro. Então, eu tenho vários eventos de Bernoulli sendo repetidos. Eu quero saber, entre 7 carregamentos, qual é a probabilidade de que exatamente 3 deles sejam classificados na classe A. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de que o meu x seja igual a 3, sabendo que eu tenho 7 carregamentos no total, então que esse meu espaço de probabilidades, que eu posso considerar como um espaço amostral, seja 7. Lembrando da regra anterior, nós vamos ter, então, uma combinação de 7 carregamentos agrupados de 3 em 3. Essa combinação vai ter que multiplicar a probabilidade de eu obter um sucesso, que é 0,3 elevado a quantos sucessos que eu tenho, que nesse caso é o meu x. Ou seja, 3. Isso ainda vai ter que ser multiplicado pela probabilidade de eu ter um fracasso, que é 1 menos p. Eu já vou colocar direto aqui, que é 0,7. E a quantidade de fracassos que eu vou ter que ter vai ser o número que eu tenho de carregamentos, nesse caso que é 7, menos a quantidade de carregamentos que eu vou ter sucesso, que é 3. E aí a gente sabe que isso vai dar 4 e que representa o número de fracassos, né? Então, para que eu tenha exatamente 3 carregamentos com a classe A, eu vou ter 0,3 elevado ao número de sucessos, que é 3, multiplicado pela probabilidade de eu obter um fracasso elevado ao número de fracassos que eu tenho que ter. Isso é a probabilidade, então isso que está aqui é a probabilidade de acontecer uma dessas coisas, mas eu vou ter um total de algumas combinações de 7 elementos agrupados de 3 em 3. Para calcular essa combinação, eu vou ter, então, 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 fatorial, que vai multiplicar
0,3 elevado ao cubo, que é 0,027, que vai multiplicar 0,7 elevado à quarta potência. Isso é 0,2401. E aí, o que eu preciso calcular é quanto é 7 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial. Lembrando da aula passada, eu posso escrever o 7 fatorial como sendo 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial. E escrevi dessa forma, porque aí eu posso simplificar esse 4 com esse 4, e 3 fatorial é a mesma coisa que 6, então eu simplifico esses dois. 7 vezes 5 vai dar 35, mas isso vem só depois. Esses valores aqui ainda precisam ser multiplicados pela multiplicação daquelas duas probabilidades lá, que é 0,00648. E multiplicando esse 0,00648 por 35, que é 7 vezes 5, a gente vai ter um total de 0,227. Então, esta é a probabilidade de eu obter exatamente 3 carregamentos na classe A em 7 carregamentos totais, sabendo que a probabilidade de um deles estar na classe A é de 30%. No próximo caso, eu tenho, e se a porcentagem de carregamentos na classe A fosse de 50%? Se a porcentagem fosse de 50%, a gente vai ter que o número de carregamentos continua sendo 7. Agora, a probabilidade vai ser 0,5, que é de eu obter um sucesso. E a quantidade de carregamentos na classe A, eu continuo tendo 3 carregamentos. Então, basicamente, como no anterior, eu quero saber qual a probabilidade do meu x ser igual a 3, num total de 7 carregamentos. Então, isso vai ser uma combinação de 7 agrupados de 3 em 3, que vai multiplicar a probabilidade de sucesso, que agora é 0,5 elevado ao número de sucessos, que é 3, multiplicado pela probabilidade de fracasso, que é o que falta para 1. Então, é 0,5 elevado ao número de fracassos, que é 4. E aí, esses cálculos aqui, eles já podem ser feitos, para quem tem uma calculadora científica como essa daqui, todos de uma vez. Então, existe uma tecla para combinação que eu multiplico por 0,5 na sétima, e isso dá um total de 0,273. Então, é bem simples calcular as probabilidades binomiais. Se a gente não lembra do que vai aqui, do que vai aqui, o que é cada uma das letras, a gente sempre pode consultar esta relação que está aqui. Aqui embaixo, eu fiz um gráfico para todas as probabilidades que são possíveis de a gente encontrar se o meu número de... se a minha probabilidade de obter um carregamento na classe A seja de 30% e se a probabilidade for de 50%. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso no Excel e obter todas as probabilidades que são possíveis. Então, vou vir aqui no meu Excel, vou criar uma nova planilha. Bom, aqui no Excel, eu vou mostrar para vocês como a gente pode montar um modelo de distribuição de probabilidades numa tabela, como aqueles que nós estávamos fazendo anteriormente. Para isso, eu vou ter que ter a probabilidade de sucesso, que eu coloquei aqui, e o número de elementos que compõem esse experimento que está sendo feito.
Aqui eu vou ter, então, quais são todos os valores possíveis que podem ocorrer, nesse caso, ou quais são as quantidades que eu posso ter de carregamentos na classe A. E as quantidades vão ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E para a gente calcular a probabilidade de eu ter 0 elementos na classe A, dado que a probabilidade é essa, em um total de 7 carregamentos, eu posso usar sempre aquela formulazinha que está dada aqui. O Excel ele já calcula combinações para a gente com essa formulazinha aqui. Então, aqui eu vou colocar o número de elementos do espaço amostral combinados, só que esse número de elementos que está aqui, ele precisa ser travado, porque ele vai ser igual para todos os elementos. Então, vou travar ele aqui, combinado com o valor x, que é este valor que está aqui. Isso tudo vai ser multiplicado pela probabilidade de eu ter um sucesso, que é 0,3, elevado ao meu valor de x, que é 0. Isso tudo ainda... Ok. Vou colocar entre parênteses. Isso tudo ainda tem que ser multiplicado pela probabilidade de eu obter um fracasso, que é 1 menos a probabilidade de eu obter um sucesso, que vai ser sempre igual. Isso vai estar... B1 elevado a quantidade de fracassos que eu tenho que ter. Então, vai ser n menos x. Então, 7 travado menos o meu valor x, que é esse valor aqui. E aí, o que vai mudar para todos os casos é apenas esse x que eu coloquei aqui na célula A5. Os outros vão continuar sempre iguais. Aparentemente, temos um erro aqui, faltou um parênteses. Aqui. Depois disso aqui, faltou este parêntese. E aqui a gente tem um parêntese a mais. Então, a probabilidade de obter nenhum carregamento, ou seja, 0 carregamentos na classe A, é de 0,08. Se eu fizer isso para todos os outros carregamentos, eu vou ter este valor aqui. Alguma coisa não está dando certo, então vamos verificar a nossa fórmula. Aqui o que nós tínhamos era o B1. E esse B1 aqui, ele precisava ser travado, porque sempre vai ser esse 0,3, né? Então, agora sim, a gente tem as probabilidades de uma forma correta. E a gente pode perceber que a probabilidade de obter 3 carregamentos, ela é de 0,22689, que bate com os resultados que nós obtivemos aqui. A probabilidade de 3 a gente achou 0,227 e é o mesmo que nós temos aqui, 0,227. Para conferir se essas probabilidades estão certas, a gente tem que somar todas as probabilidades e ver se isso vai dar 1. Nesse caso, deu 1, então realmente isso aqui está certo. E aí, no segundo caso, a gente tem, se o P fosse 0,5, a gente poderia mudar isso aqui para 0,5, e essas probabilidades elas iam ser alteradas aqui, continua dando 1. E os resultados também batem. A probabilidade de 3, que nós calculamos, é 0,273. Vou mudar de volta aqui para o 0,3 e vou fazer um gráfico para essa distribuição, que são os gráficos que eu coloquei nos slides. Para isso, eu insiro um gráfico de dispersão, e está aqui, então, como essa distribuição de probabilidade se comporta graficamente para o 0,3. E aí, agora, eu vou mudar aqui para 0,5 e a gente vai ter que a distribuição de probabilidades vai estar dessa forma aqui, um pouquinho mais simétrica.
Ok? Então, vocês podem usar o Excel também para calcular todas as probabilidades em um modelo binomial. Número 8, então, vou fazer vários exemplos agora, e todos são bem parecidos. Suponha que em uma linha de produção a probabilidade de obter uma peça defeituosa, que é o que eu vou chamar de sucesso, é de 0,1. Toma-se uma amostra de 10 peças para serem inspecionadas, qual é a probabilidade de obter cada um desses eventos que estão aí? Então, no primeiro momento, vamos definir qual é a nossa variável aleatória. E a nossa variável aleatória, nesse caso, é obter uma peça defeituosa. Então, eu vou chamar essa minha variável aleatória de x, e ela é obter uma peça defeituosa, e a gente sabe que a probabilidade de eu obter uma peça defeituosa é 0,1 e que esses eventos vão ser supostamente independentes. Então, na letra A, eu quero saber qual é a probabilidade de eu obter uma peça defeituosa. Para isso, na letra A, a gente pode trabalhar como se fosse um formulário, eu até coloquei a fórmula aqui em cima para a gente não esquecer. A gente tem que o número de peças, que corresponde ao espaço amostral que nós temos nesse caso, é 10, que a probabilidade de eu obter um sucesso é 0,1, então 1 menos P vai ser 0,9, né? A probabilidade de eu ter um fracasso. E na letra A, eu estou interessado em obter uma peça defeituosa, ou seja, o meu x vai ser igual a 1. Portanto, eu quero calcular qual a probabilidade do meu x ser igual a 1, e isso vai ser uma combinação de 10 elementos agrupados em grupos de 1, que eu vou multiplicar a probabilidade de sucesso, 0,1 elevado ao número de sucessos, que é 1, que multiplica a probabilidade de fracasso, 0,9, elevado ao número de fracassos, que nesse caso é 10 menos 1, ou seja, 9. 10 combinado com 1, isso é 10 fatorial sobre 9 fatorial, 1 fatorial, isso dá 10. 0,1 elevado a 1 é 0,1 e 0,9 na 9 é 0,387. E fazendo essas multiplicações aqui, nós vamos ter 10. 10 vezes 0,1 dá 1, vezes 0,387, isso dá 0,387. Nem precisa fazer cálculo. Na letra B, eu quero saber qual é a probabilidade de eu não ter nenhuma peça defeituosa. Se eu não vou ter nenhuma peça defeituosa, então eu vou ter o P de x igual a 0. E o P de x igual a 0 vai ser 10 elementos, que é o n, agrupados em 0, que é o x. Isso vai multiplicar a probabilidade de sucesso, que é 0,1 elevado ao x, que é 0, que vai multiplicar 0,9 elevado a 10 menos 0, que é 10. Fazendo esses cálculos, vocês vão chegar exatamente em 0,349. Depois, a probabilidade de obter duas peças defeituosas é o P de x igual a 2. Eu vou deixar para vocês fazerem. E na letra C, a gente tem, ou melhor, na letra D, a gente tem no mínimo duas peças defeituosas. Então, eu quero saber, no mínimo duas defeituosas, isso significa que eu posso ter duas peças defeituosas, 3 defeituosas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Portanto,
para eu saber se eu quero ter no mínimo 2 peças defeituosas, o que eu vou ter que fazer é somar as probabilidades de eu obter 2 peças ou mais defeituosas. Ou seja, eu preciso calcular nesse caso aqui qual é a probabilidade de o x ser igual a 2 mais a probabilidade do x ser igual a 3 mais a probabilidade do x ser igual a 4 mais todas as probabilidades até o x ser igual a 10. Fazer todos esses cálculos manualmente são cálculos que dão muito trabalho. Mas aí, a gente pode simplificar um pouquinho esses cálculos pensando da seguinte forma. Quando eu somo todas as probabilidades, então vou fazer de uma cor diferente porque eu não estou resolvendo, mas estou escrevendo um raciocínio. Se eu pegar a probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade do x igual a 1 mais todas as probabilidades até a probabilidade do x igual a 10, se eu somar tudo isso, eu vou ter que ter um total de 1, que é a probabilidade total, né, de todos os eventos que são possíveis. E aí, o que eu quero é saber quanto valem todas as probabilidades que estão aqui, entre o 2 e o 10, mas essas são muitas probabilidades para eu calcular. Então, o que é que eu posso fazer para calcular quantos são essas probabilidades? Eu posso pegar todas essas probabilidades que estão aqui, a probabilidade do x igual a 0 e a probabilidade do x igual a 1, e agir como numa equação e passar essas duas para o outro lado, subtraindo. Por quê? Aí, do lado direito da equação, eu vou ter as probabilidades de x igual a 2 mais todas as probabilidades até o x igual a 10, que é o que me interessa nesse caso, e isso vai ser igual a 1 menos a probabilidade do x ser igual a 0, que ficou com sinal negativo, menos a probabilidade do x... Opa, passei demais. A probabilidade do x ser igual a 1. E aí, com isso, eu vou fazer o quê? Todas essas probabilidades que eu estou interessado em calcular aqui, que são 8 probabilidades para eu calcular, ou eu posso calcular isso apenas com o que está aqui, usando o complemento da probabilidade, ou aquilo que falta para 1. Portanto, para eu resolver esse problema, eu não vou resolver 8 probabilidades, eu vou resolver só essas duas probabilidades que estão aqui. E, por acaso, essas duas probabilidades a gente já calculou na letra A e na letra B. Então, eu vou só completar o que está aqui em cima, e isso vai ser igual a 1 menos a probabilidade do x ser igual a 0, menos a probabilidade do x ser igual a 1. E aí, isso vai ser igual a 1 menos 0,387 menos 0,349. E fazendo esses cálculos, nós vamos ter um valor de 0,264, que é equivalente à soma de todas as probabilidades de o x ser igual a 2 até o x ser igual a 10. A gente pode confirmar isso fazendo esses cálculos aqui no Excel. Aqui no Excel agora, a gente vai ter que a probabilidade de sucesso vai ser 0,1, o número de elementos que eu vou ter vai ser 10, e isso daqui não vai mais até o 7, vai até o 10. E aí, o que que nós vamos ter? Que todas essas probabilidades somadas têm que dar 1, a gente consegue perceber aqui embaixo que essa soma realmente é 1, e aí, ó, o que é que a gente queria? A probabilidade de ter no mínimo 2 é a soma de todas essas probabilidades que estão aqui.
Então, eu vou calcular aqui só essa soma, e essa soma desses elementos que estão aqui é exatamente o 0,2639 que a gente encontrou aqui. Então, para calcular aquela probabilidade anterior, eu dei esse exemplo justamente para mostrar que eu não preciso calcular esses 8 valores manualmente aqui, esses 9 valores manualmente, aliás. Eu posso calcular apenas esses 2 valores, porque eu sei que a soma das probabilidades tem que dar 1. Na letra E, eu quero saber qual é a probabilidade de que eu tenha no máximo 2 peças defeituosas. Se eu vou ter no máximo 2 peças defeituosas, eu posso ter, então, 0 peças defeituosas, 1 peça defeituosa ou 2 peças defeituosas. E para eu saber isso, eu vou ter que somar a probabilidade do x ser igual a 0, mais a probabilidade do x ser igual a 1, mais a probabilidade do x ser igual a 2. No próximo exemplo, a gente tem o seguinte. Numa criação de coelhos, a taxa de nascimento de machos é de 0,4. Qual é a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos machos no dia em que nasceram 15 coelhos? Bom, para começar, vamos definir qual é a nossa variável aleatória, que eu vou chamar de x, e é nascer coelho macho. E a gente sabe que essa variável, a probabilidade de nascer um macho é de 0,4 e a probabilidade de não nascer um macho vai ser, então, de 0,6, e eu posso considerar isso como sucesso e fracasso. Portanto, vários eventos de Bernoulli sendo combinados, onde eu tenho uma distribuição binomial. Então, vamos lá. Nesse dia, vai nascer um total de 15 coelhos. Eu quero que esse meu valor de x seja igual a 4 coelhos, sabendo que a probabilidade de eu ter sucesso é de 0,4. Mas eu quero que nasçam pelo menos 2 coelhos. Se vão nascer pelo menos 2 coelhos, isso significa que podem nascer 2 coelhos, 3 coelhos, 4 coelhos, 5 coelhos, 6 coelhos, até 15 coelhos. Aí vão nascer, no mínimo, 2 coelhos. Para eu calcular todas essas probabilidades, isso vai ser muito difícil para eu calcular. Eu quero saber qual que é, nesse caso aqui, a probabilidade desse x ser maior ou igual a 2. E isso é a soma de todas as probabilidades que eu tenho de 2 até 15 somadas. Eu sei que essas são muitas probabilidades para eu calcular. Eu já fiz essas probabilidades aqui. Ó. A probabilidade de nascer 0 é isso, de nascer 1 é isso, de nascer 2 é isso, e todas as outras probabilidades. Basicamente, o que eu preciso é calcular, saber qual é a soma de todas essas que começam aqui no 2. É muito difícil eu saber isso, mas eu sei que a soma de todas essas probabilidades aqui tem que dar 1. Então, para eu calcular isso, o que eu vou fazer é pegar 1, que é a probabilidade total, e diminuir a probabilidade de nascer 0 coelhos e diminuir a probabilidade de nascer um coelho. E aí, com isso, eu consigo fazer esses cálculos de uma forma mais rápida, sem precisar fazer 13 cálculos. Então, vamos lá, vou calcular qual é a probabilidade de nascerem 0 coelhos nesses dias. Então, o total de coelhos que eu tenho são 15, combinados em grupos de 0, que multiplica a probabilidade de sucesso, que é 0,4 elevado a x, que é 0, que multiplica o fracasso, 0,6 elevado a 15 menos 0, que é 15. Isso aqui vai dar 0,6 elevado a 15, que eu fiz aqui na minha calculadora, e isso deu um total de 0,0047. Essa foi a probabilidade que eu obtive. Vou calcular também qual é a probabilidade de que eu tenha um coelho nascendo nesse dia. Então, eu vou ter 15 combinado com 1
que vai multiplicar 0,4 elevado a 1, que vai multiplicar 0,6 elevado a 14, que é 15 menos 1. E isso vai dar, faço direto aqui, 15 combinado com 1, a gente sabe que isso vai dar 15, que eu vou multiplicar por 0,4, que eu vou multiplicar por 0,6 elevado a 14. E isso aqui dá 0,00470, com um zero a menos. Então, para eu calcular essa probabilidade de o x ser maior do que 2, eu vou ter 1 menos 0,00047 menos 0,0047. E aí façam esses cálculos e descubram quanto que vai dar essa probabilidade. Nesse caso aqui, se eu quisesse saber, por exemplo, qual que é o valor esperado, que eu não fiz nenhum exemplo de valor esperado, para eu calcular o valor esperado de uma distribuição binomial, basta que eu multiplique o n pelo valor da probabilidade. Então, eu teria 15 vezes 0,4 e isso dá 6. Então, o valor esperado em 15 nascimentos é que tenham 6 machos. Bem tranquilo. Então, só mais um exemplo para ficar registrado aqui. Para terminar o nosso estudo de probabilidades, a gente vai ver um último tipo de distribuição, que é a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson é uma distribuição que é muito parecida com a distribuição binomial. O que ela tem de diferente é o seguinte: na distribuição binomial, a gente sempre tem um número pequeno de elementos que compõem o espaço amostral. Então, a gente tinha 15 coelhos, 10 peças, 3 lançamentos de dados e não sei o que. E a gente conseguia sempre chegar, determinar o final de até onde, qual que era o tamanho desse experimento. Na distribuição de Poisson, a gente vai ter eventos onde a gente vai poder enumerar cada a quantidade de elementos, mas o tamanho total do espaço amostral pode ser infinito. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O número de consultas é uma base de dados por minutos. Eu posso ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas esse número ele pode ir até o infinito. O número de pedidos em um servidor no intervalo de tempo, ou número de erros de tipografia em um funcionário. Não são números que são limitados. Então, para esse tipo de problema, a gente vai utilizar a distribuição de Poisson. Então, essa distribuição ela serve para quando o número de elementos que eu tenho, o número de ensaios que eu vou fazer, ele tende ao infinito, e também quando essa probabilidade que eu tenho de acontecer alguma coisa é uma probabilidade que é muito pequena, ou seja, que tende a zero. A fórmula para essa distribuição de probabilidade é uma fórmula que vem da distribuição binomial, porque no final das contas a gente vai ter eventos do mesmo tipo, só que com um número de ensaios muito grande acontecendo, um espaço amostral gigantesco. Então, olha só, a gente sabe que da distribuição binomial que nós temos isso que está marcado aqui em amarelo. O que eu vou fazer agora é fazer algumas modificações nessa fórmula para que a gente chegue a uma outra relação que me permita fazer cálculos de probabilidade quando esse n é muito grande. E é importante que eu tenha uma outra relação quando o n é muito grande, porque as nossas máquinas de calcular, elas não conseguem fazer combinações com valores muito grandes. Então, se eu tiver, por exemplo, 100 combinados com 50, isso vai dar um valor que talvez as calculadoras não consigam calcular, ou 1000 combinado com 250, ou valores assim. Aquela ali é uma demonstração, só para a gente ver de onde vêm essas coisas, que elas vêm da distribuição binomial, mas o que a gente precisa lembrar para a distribuição de Poisson é isso aqui.
Lembrar que o K é o valor que a gente está interessado agora e que o lambda representa a média. E essa média eu posso calcular fazendo o número de elementos vezes P, que é a probabilidade. Então, eu vou escrever isso aqui para a gente não esquecer que esse lambda é N vezes P, caso ele não seja dado. E vamos fazer alguns exemplos aqui. Supondo que as consultas num banco de dados ocorrem de forma independente e aleatória, com taxa média de 3 consultas por minuto. Letra A, calcular a probabilidade de que no próximo minuto ocorram 3 consultas. Bom, como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente já tem uma média que é dada, e essa média é de 3 consultas por minuto. Eu quero saber qual que é a probabilidade de que, e essa é a probabilidade, é uma taxa média para cada minuto. Eu quero saber qual é a probabilidade de que no próximo minuto ocorram exatamente 3 consultas. Ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade de que o meu x seja exatamente igual a 3. Então, isso vai ser e elevado a menos o valor da média, que é 3, multiplicado pela média elevado ao valor que eu estou interessado, que é 3, dividido pelo k, que é o 3 fatorial. Então, aqui a gente ficou com vários 3, mas vamos comparar com a fórmula que nós tínhamos lá. Ó. É e elevado a menos a média, média elevado ao k e k fatorial. E aí a gente faz todos esses cálculos na calculadora. Então, fazendo esses cálculos, a gente vai ter exatamente 0,224. Na letra B, eu quero saber qual a probabilidade, isso é a letra A, eu quero saber qual a probabilidade de que nos próximos 2 minutos ocorram 5 consultas. Bom, se eu vou ter 2 minutos daqui para frente, então eu vou considerar que a minha média agora para cada 2 minutos não vai mais ser de 3 consultas, vai ser uma média de 6 consultas. E eu quero saber qual é a probabilidade de que ocorram 5 consultas nos próximos 2 minutos. Nesse caso, então, a gente quer saber qual a probabilidade do x ser igual a 5. E isso vai ser e elevado a menos a média, que é 6, que vai multiplicar a média elevado ao valor do k, que é 5, dividido por 5 fatorial. Calculando isso, nós teremos isso dá 0,161, arredondando para a terceira casa significativa. E é claro que isso aqui também pode, esse gráfico ele pode ser feito no Excel. E aí, eu quero, na letra C, calcular a probabilidade de que ocorram 2 consultas ou menos em 1 minuto. Então, isso é a probabilidade de que ocorram 2 consultas, 1 consulta ou 0 consultas em 1 minuto. Para eu saber isso, vou passar um tracinho aqui e farei aqui neste ladinho a letra C. A letra C, eu quero saber a probabilidade de que o meu K ele seja menor do que 2, né? Porque eu quero que 2 consultas ou menos, então menor ou igual a 2. Isso é a probabilidade do K ser igual a 0, mais a probabilidade do K ser igual a 1,
mais a probabilidade do K ser igual a 2. Aí eu sugiro que vocês pausem o vídeo, calculem todas essas probabilidades e confiram o valor com o número que vai ser dado para vocês na tela. Bom, e para finalizar, temos o exemplo 8, que também vai tratar da probabilidade com eventos que são de pós-som e que diz o seguinte: você é gerente de uma loja e sabe que fora do horário de pico entram em média 6 clientes a cada 10 minutos. Qual é a probabilidade de entrar em letra A? 6 clientes na loja em um período qualquer de 10 minutos fora do horário de pico? Então, se eu sei que a média de clientes é de 6 a cada 10 minutos e eu quero saber, eu vou anotar então que essa média é igual a 6, eu quero saber exatamente qual é a probabilidade de entrarem exatamente 6 clientes, ou seja, eu quero que esse K seja igual a 6. Então, para eu saber isso, basta que eu aplique aquilo que está dado ali na fórmula que eu copiei para ficar mais fácil nesse exemplo. Então, nós vamos ter que o P de K igual a 6 vai ser E elevado a menos 6, que vai multiplicar 6 elevado a sexta dividido por 6 fatorial. Fazendo esses cálculos, nós teremos 0,161. Percebam pelo gráfico que eu fiz que aqui na quantidade 6 clientes tem alguma coisa errada, porque esse ponto aqui está mais próximo de 0,05, ele deveria estar um pouco mais para cima. Então, para a gente verificar esse gráfico, a gente vai vir aqui no Excel. E para a gente montar gráficos desse tipo, a gente precisa ter, num primeiro momento, a média. A gente tem os valores que x pode assumir, ou melhor, os valores que a gente está chamando de k, para ficar diferente nesse caso. E os valores da p de k. Então, nós sabemos que a média, nesse caso, é de 6 clientes. E que esse k pode ser 0, 1... 2, 3, até quanto? Não sei. É uma média que essa pessoa fez, mas ele pode entrar muitos clientes nessa loja, então a gente não sabe. Para eu calcular essa P de K, eu preciso pegar o expoente, ou E elevado a menos a média, sempre. Então, essa média vai ser travada. Isso aqui eu vou precisar multiplicar por média elevado ao valor do K. Então, a média é esse valorzinho aqui travado, que vai ser multiplicado por esse valor do K, ou melhor, que vai ser elevado a esse valor do K, e tudo isso vai ser dividido por K fatorial, que eu escrevo desta forma. E aí a gente tem aqui a probabilidade de entrar em 0 clientes. Se eu puxar isso aqui, eu vou ter que a probabilidade de entrar em 6 clientes é 0,161, como eu fiz aqui. Então, esse gráfico que eu coloquei, ele está equivocado. E a gente pode fazer um novo gráfico com esses dados que estão aqui. Percebam, antes disso, que a soma de todas essas probabilidades que estão aqui, ela é uma soma que não é 1. Eu vou colocar mais alguns valores. E aí a gente vai ver que essas probabilidades de chegarem a esse valor aqui são probabilidades que vão estar muito próximas de zero. Mas se eu somar todos esses valores aqui, eu ainda não tenho 1, porque esse conjunto de clientes da loja pode continuar crescendo. E aí eu vou fazer um gráfico para os primeiros 15 valores de probabilidade que eu tenho, e a gente vai ter um gráfico que vai ser um pouco mais condizente.
O gráfico é esse gráfico aqui. Então, percebam que aqui 6 clientes eu vou ter alguma coisa próximo de 0,16. Vou copiar esse gráfico aqui e vou substituir isso aqui. Pronto. Agora temos um gráfico condizente e um exemplo de como calcular essas probabilidades utilizando o Excel. Vamos terminar esse exemplo fazendo a letra B e a letra C. Na letra B, nós queremos saber a probabilidade de entrarem até 2 clientes num período de 10 minutos fora do horário de pico. Entrar até 2 clientes significa que podem entrar 0, 1 ou 2 clientes. Então, eu quero saber qual a probabilidade desse meu K ser menor ou igual a 2. E a gente já viu que para fazer isso eu preciso somar a probabilidade do K ser igual a 0 com a probabilidade do K ser igual a 1 com a probabilidade do K ser igual a 2. Aí vocês podem calcular essas probabilidades todas de uma forma independente utilizando a calculadora, ou então a gente pode consultar esta tabela que foi feita aqui no Excel. E esta tabela nos diz que a soma das probabilidades de 0 até 2 é essa soma que está aparecendo aqui embaixo, 0,0619. Então, eu vou colocar isso aqui, que já está calculado. Isso é 0,0619. Na verdade, esse 9 precisa ser arredondado, então a gente vai ficar com 0,0620, com 3 casas decimais. O que é um valor bastante esperado, gente. A gente pode ver que essa probabilidade que a gente encontrou é uma probabilidade bastante pequena de entrar em menos do que 2 pessoas, mas é esperado. Porque a gente sabe que, em média, entram 6 clientes, e aí eu quero saber a probabilidade de entrarem 2 ou menos. E aí, na letra C, eu quero saber a probabilidade de entrarem 3 clientes ou mais fora do horário de pico ao longo de 10 minutos. Para eu calcular isso aqui, a gente tem que pensar que eu quero a probabilidade do K ser maior ou igual a 3. Com isso, eu vou ter a probabilidade do K ser igual a 3, somado com a probabilidade do K ser igual a 4, somado com a probabilidade do K ser igual a 5, somado com probabilidades até quanto? Eu não sei até quanto, porque podem entrar infinitos clientes nessa loja. Então, vai ser muito difícil para eu calcular todas essas probabilidades. Mas uma coisa que eu sei é que a soma de todas essas probabilidades precisa sempre dar 1. Então, eu posso calcular essa probabilidade do K ser maior do que 3 usando o complemento da probabilidade. E isso vai ser 1 menos a probabilidade de entrarem 0 clientes, menos a probabilidade de entrar 1 cliente, menos a probabilidade de entrarem 2 clientes. E aí, por acaso, a gente já sabe quanto que valem essas probabilidades do evento anterior, ou a soma desse K igual a 0, igual a 1 e igual a 2. A gente sabe que isso é 0,0620. Então, a probabilidade de entrar mais de 3 vai ser 1 menos 0,0620. E isso resulta em 0,938. Aproximadamente. Então, com isso, a gente termina o nosso último exemplo de probabilidades de eventos que são que a gente pode classificar como distribuições de Bernoulli. De
como distribuições de Poisson, que são aqueles em que a gente pode enumerar as coisas, mas os ensaios eles não têm um limite para acontecer, como nesse caso da loja, podem entrar infinitos clientes nessa loja. E com isso a gente também encerra essa aula hoje de variáveis aleatórias discretas, e é bastante importante que fiquem algumas coisas dessa aula. Primeira coisa, a gente viu que para a gente montar um modelo de distribuição de probabilidades para uma variável aleatória discreta, a gente pode elencar todos os valores possíveis dessa variável aleatória e montar e calcular a probabilidade de acontecer cada um desses valores. E aí a gente viu também como calcular a média e a variância para essas distribuições de probabilidade quando a gente tem elas colocadas numa forma de tabela. Depois disso, a gente viu 3 distribuições de probabilidade que são importantes. A primeira, a distribuição de Bernoulli, onde eu tenho um ensaio acontecendo onde eu posso classificar isso como um sucesso ou fracasso. Depois, nós vimos a distribuição binomial, que é uma distribuição onde eu tenho vários processos de Bernoulli sendo repetidos, e a gente viu uma fórmula para calcular isso com combinações. E, por último, a gente tem a distribuição de Poisson, que ela é muito parecida com uma distribuição de Bernoulli, mas ela vai servir para aqueles eventos ou para aqueles ensaios onde o número de vezes que o ensaio pode ser repetido é infinito.